estamos aqui nessa noite. Cante comigo. Quero dar o melhor de mim. Quero oferecer sacrifício de louvor. Quero ser bem mais do que já sou. Um adorador por excelência. Me tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Eu não posso me calar. Tenho adoração em meu DNA. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser. Mais uma vez, cante comigo. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Graça e paz, meus queridos e amados irmãos, boa noite. É uma alegria podermos estar juntos aqui, podermos conversar um pouco, estar juntos durante esse tempo de súplica, esse tempo de oração. Terça-feira é um dia especial para nós como igreja, a Igreja Batista do Bairro Industrial. É o dia que nos encontramos para um tempo de oração, e hoje nós nos encontramos através das redes sociais para fazermos esse tempo de oração também. Lembrando sempre que nós estamos fora do templo, mas nós estamos fora da igreja. A igreja, ela continua existindo aí na sua casa, através da sua vida, da sua família. E esse tempo é precioso, sabermos que Deus nos ama e Deus provê todas as coisas. E para esse tempo, onde ainda não temos esta plena segurança de voltarmos às reuniões em grupo, até por causa dos riscos ainda muito evidentes, ainda estamos fazendo isso através das redes sociais. E chegar até você, conversar com você, é algo realmente precioso. Entendendo que os propósitos de Deus se cumprem em nossa vida, apesar das lutas, das dificuldades que nós enfrentamos. Deus, ele é fiel em nos cumprir e nos suprir de todas as coisas, é fiel em nos proteger, em nos guardar, em nos abençoar. A Deus, porque ele é de pessoas tão especiais. Deus nos dá o privilégio de estarmos com os irmãos, estarmos com a igreja durante esse período e podermos realmente buscar esse entendimento, esse projeto, esse propósito de Deus a cada dia, então, na nossa vida. Nós vamos nesta noite ter um tempo para oração, um tempo para
ouvirmos o que o Senhor tem para nos dizer através da sua palavra, a revelação escrita de Deus deixada para nós, para caminharmos, independente das situações que vivermos, e aí nós caminhamos a cada dia, crescendo na graça e no conhecimento de Jesus Cristo, a cada momento da nossa vida também. Vamos orar, vamos falar com Deus em oração. Nesse tempo, coloque agora a sua vida diante do Senhor, coloque as suas dificuldades no altar do Senhor, creia que Ele é a solução para a sua vida e tem a solução para os seus problemas. Então vamos orar. Deus, em nome de Jesus, que nós estamos reunidos diante do Senhor, conectados, ó Deus, a essas pessoas, para, nesse tempo, Deus, nesta noite, chegarmos até a presença do Senhor e apresentarmos ao Senhor as nossas vidas, Deus. Deus, nós reconhecemos que o Senhor é Deus sobre todas as coisas. Reconhecemos, Deus, as nossas fraquezas. Reconhecemos, Deus, que os nossos fracassos, em tantas tentativas que nós fazemos, tantas coisas queremos fazer à nossa maneira, e te louvamos, Pai, porque nesse tempo o Senhor nos mostra um caminho diferente. Quando nós olhamos as situações que não deram certo como fracasso, Deus olha para ela como novas oportunidades. Quando nós olhamos para as nossas fraquezas, Deus transforma a nossa fraqueza em força e nos renova e nos reanima para começarmos novamente, tendo agora um novo objetivo, que é a glorificação do nome do Senhor. Então, Pai, em nome de Jesus, quando nesta noite nós podemos chegar até a cada uma dessas pessoas que já estão aqui conectadas conosco, alguns que entram e saem, outros que entram posteriormente, Pai, mas que cada um deles, independente da fração de tempo que passe, que ela seja alcançada agora pela graça, pela presença e pelo poder de Jesus. Deus, que o Teu nome seja glorificado nesta noite, nas nossas vidas, em cada momento desse tempo que nós estamos passando juntos. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Meus queridos, eu quero, primeiro, antes de lermos esse texto, um texto na Palavra de Deus, nós vamos reconhecer aqui algumas pessoas que estão conosco. Não sei se todos que entraram ainda estão, mas os que estiverem aí, basta dar um sinalzinho para nós aí também, né? Aí um pedido inicial também para você. Se por acaso você perceber que tem algum problema, algum travamento, alguma situação assim, você dá um alerta para a gente aqui, tá? Para que a gente possa tentar melhorar ou corrigir alguma coisinha para oferecer o melhor para você aí. Machile Ramos. Hoje Machile foi a primeira a entrar. Deus abençoe, minha querida. Minu, Deus abençoe sua vida. Machile, graça e paz. Minha amada. Nani Azevedo realmente tem canções realmente maravilhosas. Nosso amigo, Eduardo Machado. Deus abençoe sua vida, meu querido. Pastor Nicodemo Célio. Deus abençoe, meu amado, também sua vida grandemente. Lorena Ribeiro Paiva. Deus te abençoe, Lorena. Uma Heloísa Ácimos Guimarães. Uma Heloísa, nossa ovelha, há alguns anos atrás, lá em Divino, alguns 25 anos, 30 anos atrás, né, uma Heloísa? Muito bom tê-la aqui. Maria de Lourdes Santos Oliveira. Deus abençoe, minha querida irmã. Anderson Cardoso, Deus te abençoe. Pastor José Walter, meu querido, esposa de nossa Maria de Lourdes, Deus abençoe, pastor. Que o Senhor seja glorificado aí através da sua vida. Lá, pastor, uma Lourdinha,
Só assim para matar a saudade, né? Infelizmente, por enquanto é assim, né, minha irmã? Mas, querido Deus, muito em breve estaremos juntos, né? Lucinéia Mendes Teixeira, graça e paz, minha amada. Vamos lembrar, sim, de orar pela sua mãe, sim, irmã Maria. Vamos lembrar por ela, para que Deus possa intervir e controlar essa hipertensão. Pastor Marcos Coelho Ramos, na Veracruz, Deus abençoe, meu querido, Deus abençoe sua vida grandemente. Maria Dilma de Oliveira, Dores do Idaiá, Deus abençoe, graça e paz, minha amada irmã. Pastor Marcos, Deus abençoe, meu querido, sua vida, mais uma vez. Minuto Teixeira, transmitimos as palavras da Minúdio, boa noite a todos os irmãos. Irmão Luiz Carlos Lima, Deus abençoe, meu querido, sua vida também. Shirley, Marlene Quirino de Carvalho, minha irmã lá em Valadares, acompanhando a gente também. Então nós temos pessoas de diversos lugares e que estão aqui conosco nesse momento, aqueles que se identificam e manifestam aqui. Eu quero louvar a Deus pela vida de todos vocês. Somos frutos da mão de Deus, do cuidado de Deus, da provisão de Deus, da sustentação do nosso Deus, e Ele está presente na nossa vida e permanecerá, independente das circunstâncias que nos cercam, independente do cenário político ou cenário econômico, independente das questões da saúde. Deus está conosco e a promessa dele é que ele estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos, e nos firmamos nessa promessa do Senhor. Os séculos ainda não se consumaram, então ele está conosco e ele está cuidando. Ele está a cada momento da nossa vida nos ajudando a enxergar através da sua palavra aquilo que ocorre em nosso dia a dia sob a direção dele, sob a ótica dele. Então nós precisamos voltarmos para a palavra do Senhor exatamente por isso, porque é na palavra do Senhor que a revelação escrita de Deus, deixada para nós, é através desta palavra do Senhor é que nós entendemos esses tempos. Entendemos o projeto de Deus para a nossa geração como igreja, entendemos as situações que ocorrem no tempo presente e não perdemos de momento algum o foco da presença do Senhor. Então, nós vamos ler um texto em Colossenses, capítulo 1 de Colossenses. Fernando Leite, bem-vindo, Fernando. Colossenses, no 1º capítulo, quando Paulo escreveu esta carta aos Colossenses, Paulo tem um tema central dessa carta, que pode ser resumido na plena suficiência de Jesus Cristo em oposição às limitações e incapacidade de qualquer filosofia ou crença produzida pelos seres humanos. Aquilo que o homem produz, Jesus Cristo é suficientemente superior a qualquer coisa que nós fizermos em nossa vida. Esse é o tema central da carta de Paulo aos Colossenses, que escreve essa carta ali por volta dos anos 60, estando na prisão em Roma, e caminha para esses irmãos no sentido de fortalecer a fé deles no Senhor, incentivá-los então na caminhada cristã. A partir do versículo 3, no 1º capítulo de Colossenses, Paulo diz assim, estou lendo na versão King James, onde nós lemos: damos graças a Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, rogando sempre por vós, desde que ouvimos falar da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes por todos os santos, por causa da esperança
que vos está reservada no céu, da qual já ouvistes, pela palavra da verdade, o evangelho, que vos alcançou e da mesma forma está chegando em todo o mundo, frutificando e se espalhando, assim como ocorreu entre vós, desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus na verdade, segundo fosse instruído nosso amado conservo, leal ministro de Cristo em nosso favor. Ele também nos contou do amor que tendes no Espírito. Por esse motivo também nós, desde o momento em que soubemos desse fato, igualmente não deixamos de orar por vós e de suplicar que sejais cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. E tudo isso com o propósito de que possais viver de modo digno do Senhor, agradando-lhe plenamente, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a maravilhosa força da sua glória, para que com alegria tenhais absoluta constância e firmeza de ânimo, dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a plena redenção por meio do seu sangue, isto é, o perdão de todos os pecados. Até o versículo de número 14. Meus queridos, esse texto, esses versículos lidos nesta noite, nos levam a refletir em algumas questões. A primeira delas, a questão do zelo apostólico que Paulo tinha por todos os cristãos, todas as igrejas. Esse zelo fazia com que ele sentisse como participante envolvido, estando à distância. Ele estando em uma prisão, ele pode enviar uma carta motivando essas pessoas. Ou seja, esse aspecto motivacional da vida cristã, ele pode ser feito pessoalmente ou mesmo à distância. Nós estamos fazendo isso à distância, trazendo palavras a cada dia motivacionais, palavras que possam trazer para as pessoas um ânimo renovado, fazendo com que elas entendam a importância que elas têm na obra do Senhor. Deus nos salvou, nos resgatou do pecado, nos transformou em seu Filho e nos permitiu então que nós possamos então agora, ao viver como filho, saber que há um reconhecimento do Senhor no que diz respeito a nós, e o nosso reconhecimento também da importância que todos têm na formação do reino de Deus. Então Paulo, quando ele envia essa palavra, envia essa carta ali aos Colossenses, ele de uma forma muito objetiva a alegria que ele sentia no coração por ver aqueles irmãos firmes no Senhor. E quando ele traz então essa palavra para eles, para que eles entendam isso, ele então diz para eles o seguinte:
nós estamos sempre agradecendo a Deus e sempre orando por vocês para que vocês deem sequência, deem continuidade realmente a essa jornada, a essa caminhada com o Senhor. Meus irmãos, nós precisamos sempre uns dos outros. Sempre aquela palavra de estímulo, ela traz uma motivação maior. Semana passada eu disse para os irmãos que que a gente recebeu da parte dos irmãos vários vídeos que motivacionais, sabendo que nós estamos distantes nesse período fisicamente, nem na mesma cidade, mas recebemos aqueles vídeos motivacionais, eles trazem para a gente um ânimo novo. Cada palavra daquela que os irmãos mandaram e cada palavra de outras pessoas que enviaram depois via áudio e outras pessoas que enviam através de palavras para a gente, isso nos faz ficar sintonizados uns aos outros. A gente sente a importância que cada um de nós tem. Então, quando nós chegamos até vocês a cada dia com a palavra, levando essa palavra do Senhor, queremos que, como Paulo fez ali com aqueles irmãos, ele estando distante em uma prisão, ele chegar e dizer para eles: olha, nós estamos participando com vocês, eu estou feliz, muito feliz pela vida de vocês, continuem firmes, não desanimem. E aí ele vai, a partir do versículo 5, ele então enfatiza aqui a razão da esperança de cada um. A esperança, a razão da esperança está reservada no céu. E vocês já ouviram a palavra da verdade, ouviram o evangelho, e ele diz o seguinte: esse evangelho que chegou até vocês também está chegando em todas as frutificando, espalhando, assim como ocorreu entre vós desde o dia em que ouviste e conhecestes a graça de Deus em verdade. Veja aqui, meus irmãos, que coisa preciosa que Paulo nos diz. Paulo diz o seguinte: olha, da mesma forma como vocês se alegraram com a palavra do Senhor que chegou até vocês, em outros lugares do mundo, outras pessoas estão tendo a mesma alegria. Em outros lugares do mundo, as pessoas têm motivação, então permaneçam firmes, continuam firmes. Ele usa aqui essa palavra mundo para dar uma importância, um significado aqui muito grande àquilo que ele está dizendo, que o Senhor está realizando a obra dele em todos os lugares. Hoje nós reconhecemos essa chegada do Evangelho em todo o mundo, não apenas fisicamente, o fazemos através da igreja que se espalha em todo o mundo. Nós temos missionários espalhados no mundo inteiro, a própria Convenção Batista Brasileira, através da ajuda de missões mundiais, tem os missionários em diversas partes do mundo, mesmo em meio a toda essa pandemia, os missionários foram mantidos ali no campo, estão ali, permanecem ali dando assistência ali aos campos missionários. Então nós vemos esse cuidado em nosso país, em nosso estado, nosso país através da ajuda de missões nacionais da Convenção Batista Brasileira, e nós alcançamos de norte a sul, de leste a oeste o Brasil, através da presença missionária da Convenção Batista Brasileira. Em nosso estado, através da Convenção Batista Mineira, da nossa junta de missões estaduais, o Evangelho está sendo proclamado em diversos lugares. Claro que há muitos desafios, claro que há muitos municípios não alcançados. Existem países ainda fechados ao Evangelho, onde não se permite a chegada do Evangelho, mas não impede que a presença missionária deixe de estar lá. Ela está participando através então dos missionários que estão ali proclamando a palavra do Senhor. Ou seja, o Evangelho está chegando em todo o mundo, se espalhando em todo o mundo.
E Paulo então vai continuar dizendo para eles: segundo vocês fostes instruídos, continue firmes. Continue firmes. E ele fala o seguinte: Epáfras nos contou também do amor que vocês têm no Espírito. Paulo fala que agora da comunhão deles, do amor entre eles, da unidade que havia entre eles, e os desperta então a permanecer firmes. E aí, a partir do versículo, Paulo então diz algo muito importante: é o seguinte: por este motivo, por causa da forma como vocês recebem o Evangelho, por esse motivo, por causa daquilo que vocês significam para o reino de Deus, por causa daquilo que vocês estão significando de referência para o mundo através da vida cristã, então ele diz o seguinte: por tudo isso, desde o momento que nós soubemos da forma como vocês estão vivendo o Evangelho, nós não deixamos de orar por vocês, e de suplicar para que sejais cheios no conhecimento, do pleno conhecimento da em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Veja, meus queridos, que coisa maravilhosa, né? Paulo, quando ele está orando por eles, agradecendo a Deus pela vida daqueles irmãos, diz o seguinte: eu estou suplicando para que aquilo que vocês já aprenderam possa aumentar muito mais. Para aquilo que vocês já receberam possa aumentar muito mais. Para que vocês possam crescer muito mais, para que vocês possam entender muito mais, do Senhor muito mais intensa, sabedoria do Senhor muito mais intensa. 10 e tudo isso com o propósito de que vocês possam ser digno do Senhor, agradando-lhe plenamente em toda boa obra, crescendo o conhecimento de Deus. Veja que só esse versículo 10 nós faríamos um culto inteiro só com o versículo 10. Paulo fala o seguinte: o propósito de tudo isso é que vocês possam viver de modo digno do Senhor. Viver de modo digno, que honre o nome do Senhor. Ele diz o seguinte: que vocês possam viver de modo digno, que vocês possam agradar plenamente ao Senhor. E depois de vocês viverem de modo digno e agradando plenamente a Deus, aí sim ele diz, aí depois vocês vão frutificar. Então veja que Paulo diz aqui o seguinte: olha, primeiro nós temos que lançar as bases. Primeiro nós temos que agradar a Deus. Temos que crescer no conhecimento do Senhor. Temos que ser aperfeiçoados em nossa fé, para depois frutificar. A frutificação é um processo que ocorre no tempo certo depois do crescimento. Não adianta querer fazer com que a pessoa possa frutificar sem que ela ainda não tenha maturidade cristã. Ela precisa adquirir a maturidade para estar pronta para frutificação. Então ele diz aqui: então aí vocês vão frutificar em toda boa obra, e depois vocês vão estar então crescendo no conhecimento de Deus. Interessante que Paulo fala que ele mostra que o crescimento que nós recebemos do conhecimento de Deus se dá por andarmos do modo digno do Senhor, por agradar ao Senhor em todas as coisas e através. Então, não é só o andar do modo digno, não é só o frutificar, não é só o agradar. Ele diz o seguinte: há um processo aqui. Você anda de modo digno, você agrada ao Senhor e aí você frutifica para você crescer. Quando você frutifica na obra do Senhor, você está crescendo. Se você não passou pelos passos anteriores e a sua vida cristã é uma vida infrutífera, significa que ainda falta crescimento em você. Falta maturidade.
maturidade no conhecimento de Deus. Quando você está frutificando, a consequência é que você mesmo vai alcançar essa maturidade. Então, esse é o caminho que Paulo nos chama a atenção aqui. E aí ele fala o seguinte, continua dizendo ali, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a maravilhosa força da sua glória, para que, com alegria, tenhais absoluta consciência e firmeza de ânimo. Então, depois de tudo isso, vem o fortalecimento, vem a sustentação do Senhor, vem a alegria na obra do Senhor. Aí no 12 ele fala o seguinte, dando graças ao Pai que nos tornou dignos de participar da herança dos santos na luz. Graças ao Pai que nos tornou dignos. Como é que Deus fez para nos tornar dignos? A Bíblia diz que nós somos pecadores. A Bíblia nos diz que nós estamos separados de Deus. Aí Paulo diz o seguinte, que Deus nos tornou dignos de participar da herança dos santos do reino da luz. Como se dá isso? Isso se dá através da vida e obra de Jesus Cristo em nosso coração. Jesus veio a este mundo, morreu na cruz pelos meus, pelos seus pecados. Jesus derramou o seu sangue precioso que nos purifica dos nossos pecados. E quando nós recebemos pela fé Jesus em nós, quando nós entregamos a nossa vida a Jesus e começamos como os cristãos ali em Colossos a desenvolver a nossa fé, a crescer na nossa fé, a frutificar, a agradar ao Senhor em todas as... Isso então nos diz que aí nós estamos comprovando por isso, através disso, que a nossa vida pertence a Jesus. E aí Ele nos transforma, nos dá dignidade. Aquele ser humano indigno, desprezível por causa do pecado, rejeitado, agora é transformado. Agora ele deixa de ser uma criatura, filho de Deus. Ele agora, aquela pessoa que estava antes entregue a todas as práticas pecaminosas, agora é liberto pelo poder do sangue de Jesus e agora tem acesso livre ao reino de Deus. Agora você pode então clamar ao Senhor, você pode falar com Deus, você pode se unir às pessoas, você pode proclamar o amor de Deus, porque você teve uma experiência real e verdadeira com Jesus que te fez digno. A dignidade vem, portanto, do Senhor. É Ele que faz isto na minha e na sua vida. E aí eu concluo com você nesta noite, através dos versículos 13 e 14, que ele nos diz o seguinte: e Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a plena redenção por meio do seu sangue, isto é, o perdão de todos os pecados. Todos os nossos pecados foram perdoados. Todos. Por isso Paulo diz que não há mais nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Não há condenação para quem está em Cristo Jesus. Ele tirou toda a condenação. E ele nos diz aqui que havia um domínio em nós. E havia um governo em nossa vida, um domínio das trevas. O poder das trevas. Algumas versões trazem a palavra império das trevas, que significa o poder total do diabo e suas hostes malignas sobre nós. Era assim que vivíamos. Paulo vai dizer que nós éramos por natureza filhos da ira. Era esta a realidade espiritual que nós vivíamos. Estávamos condenados à perdição eterna. Aí Jesus veio e com o poder do seu sangue ele nos transforma. Ele nos faz seu filho. Os nossos pecados são perdoados e Paulo diz aqui, ele nos resgata. Ele paga o preço, o resgate. O preço que tinha que ser pago para a libertação,
O resgate foi pago, e o resgate não foi pago com ouro, mas com sangue precioso de Jesus Cristo. Jesus pagou o resgate para que nós fôssemos tirados do reino das trevas. Jesus pagou o preço do nosso resgate. Com a sua própria vida, com o seu próprio sangue, ele pagou o preço e foi ali onde nós estávamos, no domínio do poder das trevas, no domínio do poder do diabo, e nos arrancou dos poderes das mãos do diabo e nos transportou para o seu reino amado, para o seu reino do seu Filho amado em Cristo Jesus. Esta é a obra salvadora de Jesus por nós, meus queridos. Quando nós entendemos então isso aqui, nós vamos entender a suficiência de Jesus em nossa vida. É exatamente esse todo o contexto que Paulo está trazendo ali daquela igreja. Como o Senhor interviu ali na vida daqueles irmãos, que fez neles, e agora ele diz o seguinte, aquilo que ele faz em nós. Interessante que Paulo ele faz aqui uma mudança de pronomes aqui, o vós com nós, e aqui ele vai se incluir no versículo 13 e 14, o seguinte, em que ele nos resgatou, ele fez isso por nós. Eu também, Paulo está dizendo aqui, eu também era um daqueles que estavam sob o domínio das trevas. Eu também era um daqueles que estava escravizado pelo poder do pecado. Eu também era um daqueles que não tinha vida em mim, mas ele pagou o preço, pagou o resgate, pagou o preço caro, muito caro, e nos transportou e nos tirou das garras do diabo e nos colocou no seu reino, nos transportou para o seu reino, para vivermos então uma nova vida em Cristo Jesus. Meus queridos, meus irmãos, esse recado de Deus para a nossa vida nesta noite. Deus nos deu algo tão precioso. E o que nós estamos fazendo com tudo isso que Deus tem nos dado? Qual a resposta, nossa resposta, Deus diante daquilo que Ele fez por nós? Paulo diz que ele foi resgatado e ele agora passa a viver essa nova vida, proclamando Jesus, independente dele estar numa prisão em Roma ou não, independente daquilo que iria acontecer com ele posteriormente. Mas Paulo diz assim, eu estou liberto, eu fui resgatado. Você também foi resgatado, diz Paulo àqueles cristãos. E você, meu amado irmão que está me ouvindo nesta noite, tem certeza disso, que você foi resgatado do poder, do governo das trevas sobre a sua vida? Como você está vivendo hoje? Qual a forma de você expressar hoje que você foi liberto? Paulo viu na vida daqueles irmãos ali naquela cidade a vida abundante de Jesus. Quando as pessoas olham para você, elas estão vendo a vida de Jesus? Como você está hoje? Como você está vivendo hoje? Jesus tem sido realmente glorificado através da sua vida? Meu querido, eu gostaria que nesta noite você pensasse mesmo sobre isso. Pensasse e colocasse a sua vida diante do Senhor nesta noite. Se você ainda tem dúvida a respeito da sua vida com Jesus, renove a sua aliança com Ele, fale com Ele nesta noite. Senhor, eu quero convicção, eu quero estar firmado no Senhor. Tem coisas na minha vida que ainda me prendem muito ao padrão de vida do passado. Eu preciso ser liberto disto. Me liberta de todo o mal, me liberta de toda a condenação, me liberta de toda a angústia e vem viver a sua vida em mim, Senhor. Que você possa reconhecer Jesus na sua vida hoje. Que você possa viver com Jesus, viver em Jesus. Que você possa transformar essa experiência daqueles cristãos
ali na cidade de Colossos como a sua experiência pessoal. Paulo diz que acontecido na vida deles ali estava acontecendo no mundo inteiro. Espero que isso esteja acontecendo também na sua, onde você estiver. Que o Senhor possa abençoar a sua vida grandemente, meu querido. Que você tenha um encontro salvador com Jesus, se você ainda não o teve. Se você já teve esse encontro salvador com Jesus, que você reconheça o valor das pessoas junto com você, que você reconheça a importância de ser parte do reino de Deus junto com outras pessoas, incentive outros a caminharem com Jesus junto com você, caminhe junto com Jesus, com essas pessoas, fale o encontro delas, fale do amor de Deus para elas, exerça a sua influência no mundo espiritual através da sua vida. Que Ele seja glorificado em você, que Ele seja glorificado aí na sua casa, que Ele seja Senhor sobre em tudo que você fizer, onde você estiver, que tudo seja em sua vida para a honra e para a glória do Senhor. Foi grandemente nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos ter um tempo da oração. Eu quero que nesse momento você se una a nós em oração, nesse tempo, agora, nesse momento. Eu não sei exatamente o que está acontecendo hoje com você, como está a sua vida hoje. Quais são as suas necessidades hoje? Como está a realidade ali na sua casa, no seu trabalho? Se você está entre aqueles que estão saindo de casa ou não, aqueles que precisam sair por causa do trabalho ou não. Mas uma coisa nós temos plena certeza, o Senhor está cuidando e nós vamos orar agora pedindo ao Senhor pela sua vida, pela proteção do Senhor, pelo cuidado dEle, pela intervenção poderosa do Senhor na sua vida. Vamos orar, vamos nos unir nesse tempo de oração, reconhecendo esse poder de Deus em nossa vida, esse poder de Deus que nos tirou das garras do diabo e nos transportou para o reino de Deus. Esse mesmo poder que está sobre nós nos dá então agora essa autoridade para juntos orarmos e sabermos que estamos diante de um Deus que nos ama e que enviou Jesus Cristo para morrer em nosso lugar, e que o sangue de Jesus nos purificou, nos resgatou, pagou o nosso preço, e agora nós podemos então chegar diante dele. Ele abriu por ele e chegarmos até o seu reino. Então, pela oração nós chegamos até o Senhor e colocamos para ele a nossa vida. Então, se una nós nesse tempo de oração. Deus, em nome de Jesus, eu quero colocar agora, Deus, a vida dessas pessoas que estão conectadas agora conosco, que estão unidas nesse momento de oração para clamar ao Senhor por alguma coisa específica nas suas vidas, Pai. Deus, nós não sabemos as necessidades de todos, mas sabemos o Deus que socorre todas as necessidades. Então, Pai, em nome de Jesus, pela fé, nós nos unimos nesse momento, nesse ato de fé, a essas pessoas que estão lá nas suas casas, onde elas estiverem agora, nos unimos a elas nessa declaração de fé para entrarmos juntos na Tua presença, para dizer ao Senhor, nossa vitória vem do Senhor. Que nós não temos força em nós mesmos, que em nós mesmos não há nenhum tipo de força ou capacidade para vencer a situação que vivemos.
tudo vem do Senhor, é o Senhor que faz. Então, Pai, em nome de Jesus, eu quero agora, Pai, suplicar, Deus, visita essa pessoa agora, Pai. Vai nessa casa agora, Deus. Ali, ó Deus, naquela necessidade que essa pessoa está passando, Deus, não importa qual seja, tem enfermidade, Deus, que o Senhor cure a enfermidade. Tem tristeza, o Senhor traga alegria. Tem angústia, o Senhor traga paz a esse coração, Pai. Tem necessidades financeiras, que o Senhor possa suprir agora, Deus, abrir as portas para elas. Tem necessidade de emprego, que o Senhor abra as portas de um trabalho, Deus, para essa pessoa. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa agora, Deus, alcançar esse coração, essa vida que nos ouve agora, Deus. Traz paz agora nessa vida, Pai. Traz a resposta que ela está esperando do Senhor, Deus. Ó Deus, dá a condição, Deus, para que cada um possa entender a resposta do Senhor. Qual é a resposta que o Senhor está dando a eles naquilo que estão buscando ao Senhor? Ó Deus, socorre essas vidas, Pai. Toma, Deus, a vida da nossa irmã Maria, mãe da irmã Lucinéia, com necessidades que ela tem tido da sua saúde nesses últimos anos, hipertensão, consegue se controlar. O Senhor pode intervir ali, Deus, e mudar aquele quadro da vida dela, Pai. Então nós colocamos a vida dela para que o Senhor possa fazer uma obra grandiosa na vida da tua serva, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai, juntamente com ela, pedimos mais uma vez, visita todos os enfermos, tá, Deus. Traz a resposta do Senhor. O Senhor é o Deus que sara, o Deus que cura, é o Deus que liberta, que transforma. Nós cremos no teu poder. O Senhor é o Deus que fez e faz maravilhas, é um Deus de milagres, é o mesmo Deus que quando age, nada pode impedir o agir do Senhor. É o Deus que a tua palavra nos diz que para o Senhor todas as coisas são possíveis. E nós cremos no Senhor para isso, Deus. E é esse Deus dos impossíveis que nós buscamos agora, Deus, para que venha nos socorrer. E venha, Deus, também socorrer, Deus, nesse tempo de tantas dificuldades que estamos passando, com esse afastamento social, com esses problemas, ó Deus, gerados por esse vírus, Pai. Pai, em nome de Jesus, meu Deus, que o Senhor possa intervir, ó Deus. Só o Senhor pode mudar esse quadro, Deus. Vivemos um tempo de tantas projeções negativas, mas ao mesmo tempo positivos que temos visto, Deus. Tantas pessoas sendo libertas, ó Deus, sendo curadas, ó Deus, dessa enfermidade, Deus. Pai, continue fazendo a obra do Senhor. Que, Deus, esse momento, ó Deus, quando quantas pessoas estão chorando a morte dos seus entes queridos, nos 24 horas, mais de 400 pessoas perderam a vida no país por causa desse vírus, Pai. E o homem não consegue controlá-lo, é só o Senhor. Senhor, meu Deus, o Senhor pode removê-lo da mesma forma que ele chegou, o Senhor pode tirá-lo quando o Senhor achar por bem, mas, Pai, tem misericórdia dessas pessoas, Deus. Meu Deus, quantas pessoas estão partindo para a eternidade sem conhecimento de Jesus, Pai. Porque quanto tempo como igreja nós nos omitimos e quantas dessas pessoas passaram por nós, elas, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, nos dê a oportunidade de falarmos as que estão em condições de ouvir, Deus, para que chegue a esse quadro das pessoas partirem sem conhecer Jesus como Salvador e Senhor da vida delas, Pai. Desperta a tua igreja nesse tempo de isolamento, mas aviva a tua igreja, dê estratégias novas, Pai. Precisamos de novas estratégias, precisamos de novos meios para chegar nas pessoas. Não podemos chegar nas casas delas, Pai. Não podemos ir onde elas estão, mas podemos chegar a elas de outros meios. Pai, nós precisamos das estratégias do Senhor para alcançar essas pessoas, Pai. Para que assim a igreja do Senhor Jesus, ela sendo essa agência em movimento, que ela se movimente para alcançar as pessoas, mesmo estando longe delas, Pai.
dias para o trabalho, cujas funções estão sendo necessárias colocarem em exercício, Deus, os seus trabalhos, Pai, seus empregos. Guarda essas pessoas, Pai. Cuida delas, Deus, em nome de Jesus. Liberta, Deus, essas pessoas de serem contaminadas, Pai. Guarda, Deus, aqueles profissionais da saúde, Deus, que estão ali expostos a isso, cuidando de pessoas todos os dias, Pai. Deus, em nome de Jesus, Pai, protege essas pessoas, Deus, como um manto poderoso do Senhor colocado sobre elas, além das proteções que elas utilizam, Pai, sobre tudo isso, que haja, ó Deus, essa proteção do Senhor sobre elas, para que elas não sejam contaminadas, ó Deus, com esse vírus, Pai. Protege cada uma delas, em todos os setores da saúde, Pai. Ó Deus, nos pedimos também, nesse tempo de oração, desta noite, Pai, pedimos pelo nosso país, Deus. Sara a nossa nação, Deus. Um país que está doente, Deus. Um país onde há corrupção, onde há violência, onde há imoralidade, onde há desconfiança, onde a falta de dignidade das pessoas tem assolado de uma forma tão grande, especialmente os poderes constitucionais do nosso país, Deus, através de diversos governos, sejam através das prefeituras, dos governos estaduais ou do governo federal, dos setores judiciais, Pai. Deus, em nome de Jesus, Deus, que o Senhor possa intervir na nossa nação, sarando a nossa nação, curando desse mal que destrói grandemente a vida das pessoas, que é esse mal, Deus, do desejo exagerado, pela corrupção. Pai, em nome de Jesus, repreende todo esse mal na nossa nação, Pai. Deus abençoe, Deus, os governantes, Deus, nesse momento tão difícil, Deus. Todos os governantes em diversos níveis de poder, Deus. Deus, esse é um momento de união, não de distanciamento, Deus. Ó Pai, levanta a tua igreja, no momento, Deus, esquecer-se de lógica ou política e levantarmos uma só bandeira, a bandeira de Jesus Cristo em nossa nação, o único que pode mudar os rumos da nossa nação. O Senhor nos diz na sua palavra que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. A nossa nação, nós sabemos, pode ser considerada uma nação laica, onde há liberdade religiosa, Pai, mas não é uma nação do Senhor. Não é um povo do Senhor. Temos segmentos que servem ao Senhor. Ó Pai, mas em nome de Jesus, que o Senhor possa transformar, ó Deus, essa realidade e despertar a tua igreja, ó Deus, para se unir nesse propósito agora. Somos a tua igreja, somos o teu povo. O Senhor disse, através do texto de Efésios, capítulo 3, Paulo diz que nós, através da igreja, que é a multiforme sabedoria de Deus, será conhecida diante de principados e potestades das regiões celestes, Pai. Levanta a tua igreja como essa voz profética, essa voz capaz de calar, ó Deus, todo o poder das trevas, uma voz capaz, ó Deus, de trazer vida onde a morte está imperando, que a tua igreja se levante, ó Deus, como agente de transformação, Pai. Que não seja uma igreja que tenha agentes políticos, mas uma igreja que tenha só o Senhor como a bandeira principal. O Senhor é a nossa bandeira, Pai. Que o Senhor possa nos ajudar a ter esta bandeira do Senhor hasteada em nossa vida, para proclamarmos a todos que só Jesus é o Senhor, que só Jesus salva, só Jesus transforma. Então, Pai, em nome de Jesus, poderes do nosso país, para que haja sabedoria para juntos vencermos esta batalha que enfrentamos nesse momento, Pai. Em nome de Jesus, Deus, nós oramos e nós entregamos e nós nos unimos, Pai, a todas as pessoas agora nesse ato de fé e declaramos que só o Senhor é Deus, que só o Senhor merece a honra, a glória e todo louvor. Só o Senhor, e é para o Senhor, é para a tua honra e é para a tua glória, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Deus te abençoe aí na sua casa, aí onde você estiver. Deus te abençoe grandemente.
Eu quero, antes de nós ter, eu quero destacar mais algumas pessoas que chegaram e também eu quero, além de destacar essas pessoas que chegaram, eu quero lembrar algumas coisas, né, para vocês também, né? Muito bem, vamos lá. Acho que eu perdi algumas pessoas aqui na movimentação da página aqui. Perdi algumas pessoas que haviam entrado, mas os que estão aqui, apareceram para mim aqui, alguns entraram depois. Irmão Luiz Carlos Lima entrou, estava junto com a sua mãe ali. É isso mesmo, vamos orar, irmão Chile, para que Deus tenha misericórdia da nossa nação, repreender essa corrupção, né? Então, nós temos aqui vários irmãos da igreja manifestando e outras pessoas também se manifestando aqui. Então, que Deus abençoe grandemente todos vocês nesta noite, que a presença e o poder de Jesus na sua vida se manifeste a cada momento, que você sirva ao Senhor com a alegria do seu coração, continue orando. Nós estamos naquele projeto de oração, de hora em hora nós temos alguém orando. 5 da manhã até 1 hora da manhã nós temos gente orando. Então, vamos continuar nesse propósito de oração, cuidando uns dos outros através da oração. Que Ele possa ter misericórdia realmente da nossa nação, essa pandemia, quando parece dar uma estabilizada e depois ela se manifesta forte novamente. E agora com essa flexibilização e as pessoas movimentando muito mais, os riscos disso nos dias futuros, de próximos dias, é muito grande. Então nós precisamos pedir ao Senhor misericórdia dele pela nossa nação. Então esteja em oração, esteja firme nesse propósito diante do Senhor, aí na sua casa. Ainda não podemos estar no templo, mas no tempo certo do Senhor, Ele vai falar conosco e nos mostrar isso. Hoje eu ouvi algo interessante, eu queria, antes de encerrar aqui, compartilhar isso com os irmãos. A rede de TV CNN, ela fez uma pesquisa bem interessante a respeito dessa questão da pandemia, e a pergunta que foi feita foi a seguinte: quando terminar essa pandemia, qual o primeiro lugar que você pretende ir? Interessante que quer ir no shopping, quer ir num estádio de futebol, alguma coisa assim. A resposta surpreendeu até mesmo os apresentadores, né? Que as respostas mais votadas foram o seguinte: as pessoas querem ir a um salão de beleza, com certeza as mulheres, né? Que votaram com muito mais pessoas, né? E a segunda coisa que eles falaram é que eles querem ir à igreja. Então são duas coisas interessantes. E no próximo domingo eu vou falar um pouco a respeito disso na meditação. É interessante, duas coisas que mostram cuidado: o exterior e o interior. Querem salão de beleza para estética, para aparência física, e o interior, a igreja como trabalho do Senhor para cuidar do interior, né? Então são duas áreas bem interessantes para a gente conversar sobre elas, e eu louvo a Deus porque as pessoas estão expressando esse desejo de voltar, de estar no templo, estar na igreja novamente, né? Então vamos orar para que Deus possa abreviar esse tempo e nos permitir realmente tornar, né? Na hora dele, no tempo dele, isso vai acontecer. Ok? Então, nós estamos chegando aqui ao final, aos irmãos da igreja. Eu mandei já um comunicado, mas eu quero reforçar para vocês que alguns estavam com dificuldade de fazer os seus depósitos bancários no Banco Santander, próximo da igreja, porque estava fechado no início. Eu fui
que ele está aberto, e então você já pode utilizar a agência próxima da Igreja de Santander, já está continuar fazendo a sua movimentação financeira, e também a conta da igreja está ali também, para você fazer os seus depósitos também. Agradecemos aqueles que já o fizeram e muitos outros que ainda o farão. Eu quero também destacar aqui, finalzinho aqui, a presença também da nossa irmã Marta Dantas. Obrigado, minha irmã, pela sua presença. Irmã Marta Gomes entrou também, né? Vai no salão não arrumar para ir para a igreja. É isso aí. Muito bem, então tá. Então, ah, Sueli, preciso urgentemente, né, Sueli? Eu vou te entregar, viu? Não tem como ir à igreja sem ir no salão antes. É isso aí. Então tá, meus irmãos, Deus abençoe a todos. Tenham todos uma noite em paz, uma noite abençoada pelo Senhor, que você descanse em paz, levante no novo dia em paz, que o Senhor te guarde no seu caminho, te livre dos tropeços, te livre de todo mal, toda a enfermidade, e que você tenha uma vida vitoriosa. Nos vemos novamente em outra live, antes do domingo ou no domingo. A gente vai conversando aí com vocês durante esse tempo. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém. Muito mais por mim. Não vou murmurar, não vou reclamar. Vou erguer as minhas mãos e adorar. Não vou murmurar, não vou reclamar. Vou erguer a minha voz e adorar. Eu confiarei. Eu confio. Quando os homens não acreditarem, quando as portas se fecharem,